Olá, meu amigo André Reis, tá feliz, tá feliz. Não tem Meu Santista Deus. triste hoje, A gente cara. fez aquela mandinga ontem e aí deu certo, né? O Santos é o time do amor, deu certo. O Santos é o time do amor, lelelê. Deu certo. Pronto, quase completei. Mas a gente começa falando do Corinthians. O Corinthians que jogou lá em Porto Alegre, na capital mais gaúcha desse país, E mais com fria. frio também lascado, e ficou no empate, não é isso? Ficou no empate, Thiagão. Um empate de 1-1, começou perdendo, um golaço do Grêmio, O Alisson, promessa do Grêmio, fez a jogada pela lateral, tocou pro Bright White, que limpou o marcador e fez um golaço ali. E o Corinthians logo depois já empatou. Não deu muito tempo ali, empatou e o jogo ficou depois naquela. O Breno Bidon fez um golaço, recebeu também ali na lateral, cortou, bateu. Belo gol, Corinthians 1-1. Resultado não tão bom para os dois times, né? Quem vencesse ali poderia subir na tabela, os dois times, o Corinthians não vem bem, a gente até comentou ontem, olha lá, golaço do Breno Bidon, os dois times poderiam ter subido, continuaram na mesma ali, não mudaram de posição, mas o jogo foi movimentado no início, depois deu uma acalmada, os times não atacaram muito mais, que não. Que belo gol do Golaço, Corinthians, hein? né? Breno Bidon, bom demais, jogador, 1-1. bom jogador. Corinthians agora com esse empate, que posição está na Corinthians está em 11º. Décimo E o Grêmio em 12º, então não alteraram, estavam nas mesmas posições, ficaram. Então, Coringão ficou no 1-1. Vou relembrar ao pessoal que assiste o Jornal Litoral diariamente que ontem nós demos alguns pitacos nos resultados e o senhor falou que o Grêmio poderia vencer o Corinthians por 1-0. E o Coringão segurou, né? 1-1. Segurou e foi bom pro Corinthians, porque jogar lá, a gente sabe que é muito difícil jogar na arena do Grêmio, é um estádio muito complicado, a pressão da torcida é muito forte, o Grêmio vinha bem, então resultado bom pro Corinthians. Bom, eu acho que eu acertei nessa. Ontem eu falei 1-1, ó, deu certo. 1-1, então, Corinthians e Grêmio. Outro jogo foi do São Paulo, um resultado surpreendente. Ali a gente errou muito, né? Bastante. Falando do palpite, eu falei 2-0, acho que você falou 3-1. 3-1 pro São Paulo. Você acertou, só errou o time. É verdade, foi ao contrário, exatamente. O São Paulo fez uma jornada muito ruim no Morumbi ontem. Se esperava um time mais ofensivo, um time atacando, gerando dificuldade pro Vasco e não foi assim. O Vasco desde o início dominou a partida, foi mais efetivo. O Diniz deu jeito nesse Vasco que não vinha bem. O Ryan, menino, que é uma promessa muito boa dali da base do Vasco, fez o primeiro, fez a jogada do segundo, o Nuno fez o segundo do Vasco, né? Ainda no primeiro tempo. Belo gol também, hein? Belo gol. Menino muito... É um prodígio ali da base do Vasco. O segundo gol foi do Nuno, português, que joga no Vasco. Sobrou, a defesa do São Paulo se embananou ali, a bola sobrou no canto, ele fez. E o Veguete, dentro da área, esse aí... Sozinho não pode deixar. A bola sobrou pra ele. O Vasco abriu 3-0. 3-0, o terceiro gol foi no segundo tempo, e o São Paulo descontou no finalzinho com o Ria Francisco, que vem pedindo passagem no São Paulo. A torcida tá cobrando o Vojvoda sobre mais minutos pro menino. Ele não tem dado, ele entrou ontem, fez o dele, diminuiu pro São Paulo, mas já era, não tinha mais tempo, o São Paulo perdeu. O Diniz continua com aquela loucura de toca, mas toque, não para de tocar. E tem conseguido fazer isso num Vasco que não é tão bom, né? Tem Felipe Coutinho, tem alguns jogadores, mas um Vasco que não tem tantas peças e ele tem conseguido dar um jeito nesse time, colocar o seu tic-tac ali bem efetivo. O Vasco deu uma subida na tabela, deu um desafogo, e pro São Paulo fica ruim, né? Porque o São Paulo fica 2 pontos da zona de rebaixamento. O torcedor do Peixe lembra bem de Fernando Diniz aqui, não foi uma bela passagem, enfim. São Paulo, então, fica em que posição do campeonato? O São Paulo não tá muito bem também, Não, o São Paulo não tá bem no Brasileiro, ganhou apenas 2 partidas, está em 14º, uma posição à frente do Santos e 1 ponto à frente do Santos agora, 2 da zona de rebaixamento. Então, precisa ligar o sinal de alerta, tem essa pausa pro Mundial, então é bom para recolocar as coisas em ordem e voltar a praticar um bom futebol. Muito bem, recapitulando aos nossos amigos que assistiram o jornal de ontem, o senhor André falou 2-0 para o São Paulo no Morumbi, eu apostei 3-1 no São Paulo, mas erramos, eu errei, você errou, erramos. Deu Vasco. Vamos finalizar a nossa rodada falando do Santos Futebol Clube que, aleluia, finalmente ganhou. Ufa, vencemos. Foi no sufoco, né, Thiago? Bastante. O Santos abre 2-0 ainda no primeiro tempo. Não vinha jogando bem. Talvez o pior jogo do Santos das últimas 4 partidas. Não vinha conseguindo finalizar até os 20 minutos, nem passava do meio campo, mas abriu o placar com um golaço do Barreal, uma bola do Roleiser ali por cima da zaga do Fortaleza. Logo depois o Guilherme ampliou para o Santos
E no início do segundo tempo só dava Fortaleza. E aí o Santos cometeu 2 pênaltis em menos de 5 minutos. Meu Deus. Fortaleza empatou. Ali eu pensei que a vaca ia pro brejo. 2 gols do Iago Pikachu. E no finalzinho, no apagar das luzes, o Laser fez um golaço para definir a vitória para o Santos e para a pausa do Mundial sem pressão, fora da zona de rebaixamento, dá uma tranquilizada, um respiro pro torcedor. Graças a Deus, 3-2 pro Alvinegro da Vila Belmiro. Eu falei 0,5 ontem, mas não existe esse placar, então 1-0 chutei. O André também chutou 1-0. Acertamos pelo menos a vitória, né? Mas 3-2, o jogo tá ótimo, né? Mexeu com o coração do Santista, parecia que tá tudo encaminhado, 2-0, de repente os caras empataram. E aí, no apagar das luzes, o Peixe conseguiu fazer o gol para a alegria dos 3 pontos e livrou o Peixe da zona do rebaixamento por enquanto. E para os torcedores santistas terminarem o Dia dos Namorados leves, tranquilos. Cheio de amor, né? O técnico Kleber Xavier falou, né, após a partida. O que você pode destacar dessa Ele falou um pouquinho sobre a situação do Soteldo, né, que foi vendido essa semana para o Fluminense. Ele falou sobre jogadores que não querem estar ali e foi especificamente para o Soteldo essa aspa. Recadinho. Então, vamos soltar o recadinho do Kleber Xavier aí. A saída do Soteldo é um jogador que teve fora do Santos o ano passado, voltou esse ano, era um jogador que não queria continuar mais, o desejo dele era de sair, e eu aprendi que no futebol muitas vezes a gente tem que respeitar o desejo do atleta que não quer ficar e valorizar aquele que quer ficar. Eita, que alfinetada foi. Então, e ontem após o jogo, uma postagem no Instagram que a torcida fez falando sobre, valorizando o Guilherme, né, a atuação do Guilherme que fez mais um gol, e falando sobre o Soteldo não ter ficado, e quando o Santos foi rebaixado também saiu, e o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, foi lá e curtiu a publicação, então parece que o pessoal do elenco também não estava tão feliz com o Soteldo ali, né, um jogador que teve alguns problemas de indisciplina anteriormente, e desde quando o Santos foi rebaixado, ele já demonstrou nenhuma vontade de ficar, e agora a oportunidade de ir para o Fluminense, ele foi. Vá com Deus, vá para os Estados Unidos disputar o Mundial. Disputa o Mundial? Disputa o Mundial. Beleza. Tiagão. Senhor André, obrigado mais uma vez. Chegamos no final de semana. Felizes da vida, fora do rebaixamento, leve e solto. É isso. Valeu, cara. Obrigadão, viu? Thiago. Valeu.